O tema da nossa videoaula de história de hoje será aldeamentos, reduções e política indigenista no período colonial. Em primeiro lugar, aldeamento é o nome dado ao processo de reunião de índios em aldeias que geralmente ficavam próximas a povoações coloniais, incentivando o contato com os portugueses, fator que foi muito importante para a construção de laços entre esses grupos e inserção dos indígenas em atividades econômicas. No plano físico, as aldeias eram organizadas seguindo padrões mestiços, ou seja, possuía características de diversas etnias reunidas em um só lugar e híbridos de disposição dialogal, que favorecia os contatos com os portugueses. Sendo assim, no ano de 1661, a aldeia dos Tapajós foi transformada na sede da primeira missão jesuíta do Rio Amazonas. Esses descimentos alteraram de modo drástico a organização cultural e sociopolítica desses grupos, resultando em configurações multiétnicas. O trabalho indígena, voltado para a coleta das drogas do sertão, como cacau, baunilha e urucu, era a garantia do sustento da missão. Observamos, portanto, que o processo de aldeamento no período colonial não se tratava apenas de uma missão do clero regular, mas envolvia questões políticas de dominação e questões econômicas. Os índios passavam a habitar esses locais de formas variadas, seja através de resgates de índios em situações impróprias, como de escravidão, consentimento, pacificação, ou descimentos, ou seja, expedições nas quais os índios tidos pelos religiosos como bravos eram conduzidos para serem aldeados. Esses aldeamentos localizavam-se próximos às povoações dos colonizadores e de terrenos com recursos hídricos e florestais, que facilitava a exploração e as relações. Já na segunda metade do século XVI, a política de aldeamento esteve associada à ação dos jesuítas religiosos portugueses. Nos aldeamentos jesuíticos, os índios eram educados para viver como cristãos. Essa educação significava uma imposição forçada de outra cultura, a cristã, por meio de uma catequese lúdica, que contava com teatros e músicas. Entretanto, não se pode considerar tal processo como paraíso indígena. Segundo a historiadora Maria Celestina de Almeida, são razões suficientes para se acreditar que aldear-se podia significar para os índios a opção pelo mal menor diante da opressão, violência da conquista e da colonização. Porém, ressalte-se que ser súdito cristão não implicava absolutamente numa condição de igualdade. Os jesuítas, portanto, valiam-se de aspectos da cultura nativa, especialmente a língua, para se fazerem compreender e se aproximarem mais dos indígenas. Esses missionários traduziam a língua tupi, elaborando dicionário, e inseriam os indígenas em ofícios a partir desses aldeamentos. Entretanto, observa-se que, do ponto de vista dos jesuítas, a destruição da cultura indígena simbolizava o sucesso dos aldeamentos e da política metropolitana inspirada por eles. Os religiosos argumentavam que as aldeias não só protegiam os nativos da escravidão e facilitavam sua conversão, mas também forneciam uma força militar para ser usada contra a tribo X. Porém, os efeitos dessa política eram tão agressivos e aniquiladores da identidade nativa que, não raro, os índios preferiam trabalhar com os colonos apesar de serem atividades mais rigorosas, pois estes pouco se envolviam com seus valores, deixando-os mais livres. Falando agora sobre os 7 povos das missões. Desde 1609, padres jesuítas missionários. Reduções foi o nome mais usado para se referir à permanência dos índios nas aldeias. As missões jesuíticas na América, também chamadas de reduções, foram os aldeamentos indígenas organizados e administrados pelos padres jesuítas no Novo Mundo, como parte de sua obra de cunho civilizador e evangelizador. O objetivo principal das missões jesuíticas foi o de criar uma sociedade com os benefícios e qualidade da sociedade cristã europeia mais pura, expandindo a religião católica e conquistando mais fiéis, perdidos devido à reforma protestante. Falando agora sobre os 7 povos das missões. Desde 1609, padres jesuítas missionários da Companhia de Jesus deram início a um trabalho de evangelização dos índios da vasta província do Paraguai. Num período de mais ou menos um século, os jesuítas expandiram sua evangelização pela região de Itape, atual Rio Grande do Sul. Nela, os povoados de São Tomé, São Miguel, São José, entre outros, representou uma dilatação das missões do Paraguai, que estão relacionadas à primeira fase missioneira, que corresponde do período de 1626 a 1637. 40 anos depois da primeira fase, por orientação do Império Espanhol, os padres voltam para fundar os 7 povos das missões, que, além do objetivo de catequizar os indígenas, viriam para garantir a posse das terras para a coroa com a formação de fronteiras entre Portugal e Espanha e acabar com a disputa de terras. Portanto, os 7 povos das missões é o nome que se deu ao conjunto de 7 aldeamentos indígenas fundada pelos jesuítas espanhóis na região do Rio Grande de São Pedro, atual Rio Grande do Sul. Esses que são importantes,
isso que deram origem a cidades prósperas, ajudou na delimitação das fronteiras e teve uma grande contribuição cultural para o nosso atual folclore gaúcho. Dando continuidade, durante o Brasil colonial, que contou com os aldeamentos e reduções, a política indigenista adotada era de proteção para os aliados e de guerra aberta aos índios, arrédios ao método de colonização. No Brasil, quando a luta contra os indígenas serviu para criar ou assegurar condições de vida aos ocupantes brancos, não se pôs em dúvida que se a guerra contra os índios, ela era justa. A legislação colonial produziu muitos dispositivos que justificavam a prática da guerra justa e proclamavam em comum a liberdade dos índios, permitindo, no entanto, o seu cativeiro em caso de guerra justa determinada pelo governador-geral ou ainda o seu resgate em determinadas situações. A guerra justa mostrou-se, pois, como justificativa para a escravização dos indígenas, valendo-se dos argumentos da salvação das almas e da condenação da antropofagia, que, embora não fossem juridicamente reconhecidos, serviam de reforço à sua ideia principal. Portanto, entende-se com base nesse princípio, a escravidão indígena era permitida e justificada pelos missionários apenas nas condições de guerra justa, ou seja, apenas em condições em que os indígenas eram hostis com os colonizadores ou os ameaçavam. Entretanto, já a partir de 1988, a Constituição estabeleceu que os direitos dos índios sobre as terras que tradicionalmente ocupam são de natureza originária. Os índios têm a posse das terras que são bens da União. Abre aspas. A necessidade de demarcação da terra indígena é a espinha dorsal de toda a luta ancestral da população indígena no Brasil. O principal motivo da política indigenista hoje é a preservação das culturas indígenas, através da garantia de suas terras e o desenvolvimento de atividades educacionais e sanitárias, previsto na Constituição. Tal medida tem como objetivo reparar todo o histórico de colonização e de dominação do período colonial no país.